Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, muito quente a tarde aí do vascaíno, né? Muitas notícias vindo do novo presidente do Vasco, Levenciano. Vamos falar bastante do que disse aí o presidente eleito pelo torcedor vascaíno. Vamos falar bastante aí do que ele falou nessa entrevista agora à tarde, junto com o seu projeto Somamos, para esclarecer bem para o vascaíno o que ele tem em mente, o que ele quer implantar no Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar embaixo e inscreva-se, é de graça, meu amigo, se inscreve aí. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Bom, pessoal, o novo presidente do Vasco eleito aí pelos sócios no último dia 7 de novembro, Levenciano, concedeu aí uma entrevista coletiva para esclarecer alguns pontos da eleição que aconteceu e também se ele será candidato caso haja uma nova eleição aí que estaria programada para o próximo dia 14, de acordo com algumas pessoas estão tentando marcar essa eleição online, cara, é brincadeira, a eleição já está feita. Na minha opinião, o Levenciano é o novo presidente do Vasco, a eleição já está feita, o torcedor foi lá em São Januário, votou e ele ganhou, meu amigo, acabou. O Vasco teve pela primeira vez na história as eleições diretas e o Levenciano levou a melhor, velho. E as outras chapas que foram perdedoras, exceto aí a chapa do Sérgio Frias, que já abriu mão de querer fazer uma nova eleição, ele mesmo já concluiu que o Levenciano é o presidente do Vasco. Querem aí que tenha uma nova eleição que seja marcada no próximo dia 14, online, velho. Não dá, velho. O torcedor vascaíno tem que ter paz, meu. O cara foi eleito, o cara deu explicação aí, várias explicações para nós torcedores do projeto que ele quer implantar no Vasco. Muitos torcedores acreditam se quiser, outros não acreditam. Eu acredito, parece que o projeto do Levenciano é um projeto bem responsável e eu torço bastante para que ele seja eleito aí o presidente do Vasco dignamente, como foi aí a vontade do sócio votante que foi lá em São Januário e votou para ele ser o presidente do Vasco. E ele falou bastante sobre isso e falou, se tiver uma nova eleição, ele não será candidato mais, pessoal. Isso aí preocupa e preocupa muito, já que o seu projeto, na minha opinião, é disparado o melhor projeto. É uma das primeiras vezes que eu estou me posicionando aqui politicamente falando do Vasco. Eu, na minha opinião, não tinha um candidato favorito, mas depois dessa coletiva que eu vi hoje do Levenciano, vendo realmente alguns pontos positivos no candidato e também no seu projeto, passei a ter a confiança de que ele será capaz de, quem sabe, colocar o Vasco novamente nos trilhos, coisa que o senhor Alexandre Campelo não teve capacidade. Duvido que os outros candidatos também conseguiriam fazer o que o Levenciano está tentando trazer para o Vasco. A gente só vai conseguir ver se isso realmente vai ser verdade na prática, assim que ele sentar na cadeira e cumprir aí com o que ele está prometendo. E segundo aí, o próprio presidente do Vasco, Levenciano, disse que vai trazer recursos bilionários para o Vasco, pessoal. Pode chegar até mesmo a 5 bilhões de reais caso ele assuma a presidência. Claro, tem toda uma burocracia, tem que fechar acordos em definitivo com as empresas, mas ele já tem avaliado tudo isso aí, pode trazer esse dinheirão pro Vasco, cara. Se você não acompanhou a live do Levenciano, acompanha aí, baixa aí no YouTube, assiste aí no YouTube, no canal do próprio candidato aí, do novo presidente do Vasco. Muito interessante a live, ele que trouxe também o Romário, ídolo do Vasco, senador da República. O Romário, que é a primeira vez que eu vejo o Romário falando de Vasco depois da sua aposentadoria, falando abertamente da política do Vasco. Ele disse que não tinha um candidato favorito porque tinha amigos também se candidatando, né, como era o caso do Alexandre Campelo e do Jorge Salgado, e o próprio Levenciano, que é amigo há mais de 10 anos aí do Romário, segundo ele próprio. Ele disse que não quis apoiar o Leve nessas eleições devido a isso. Diz que não cabe a ex-jogador de futebol querer se manifestar politicamente dentro do Vasco. O que cabe aí, na minha opinião, como o Romário disse, é tentar apoiar o clube nesse momento difícil. O Vasco está hoje na 18ª colocação. O Vasco precisa voltar a ser gigante. O Vasco precisa estar lá no topo novamente, que esse é o projeto que o presidente do Vasco, novo presidente eleito, Levenciano, quer implantar. Eu aqui, com um canal gigantesco a gente tem, eu deixo aqui a minha mensagem aos torcedores do Vasco que apoiam o Levenciano. Eu estou junto com vocês, eu estou junto com esse projeto, porque realmente, cara, parece que vai mudar, sim, a vida do Vasco, parece que vai trazer, sim, o Vasco de volta a ser gigante aí no cenário, não só brasileiro, não só no cenário nacional, mas internacional, e voltar a brigar por títulos mundiais, como o Vasco jogou contra o Manchester United, quanto o Vasco jogou contra o Real Madrid, e com certeza o Vasco tem que voltar ao topo, e parece que o Levenciano tem, sim, essa capacidade, esses recursos. Claro, não existe salvador da pátria, eu sempre falei isso aqui
nos vídeos. Não acredito que o Leva esse ano vai ser um salvador da pátria, vai chegar, já vai botar o Vasco já no topo, o Vasco vai ser campeão brasileiro, o Vasco vai ser campeão da Libertadores. Não estou falando isso, eu estou falando que o projeto dele é de reestruturação do Vasco, tanto no presente quanto no futuro. Isso é importantíssimo. O torcedor não quer ver mais esperar o Vasco daqui 5 anos se reestruturar, esperar o Vasco ter totalmente a cota da televisão disponível, já que está antecipada não sei quantos anos pelo Eurico Miranda, pelo Roberto Dinamite, até minha avó já antecipou as cotas do Vasco. Na minha opinião, ele tem um projeto para trazer e implantar dentro do Vasco, já está tudo esquematizado, já está tudo feito aí pelo Leva esse ano. E se esses caras aí do Vasco, o seu Mussa, Júlio Brandt, Jorge Salgado e também o Alexandre Campelo, eles não quiserem ceder aí, que realmente o sócio torcedor do Vasco que quis que o Leva esse ano fosse presidente, eles não são vascaínos, esses caras só estão pensando aí em si próprios. E na minha opinião, velho, não dá mais, cara, não dá, essa politicagem no Vasco tá acabando com o clube. Eu gosto de falar só de futebol, quem acompanha aqui meu canal desde o início sabe que eu só falo de futebol, não trouxe candidato nenhum aqui pra fazer live, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Não critico quem fez, pelo contrário, eu gosto até assistir as lives que o pessoal aqui, meus companheiros do YouTube também fizeram aí com os candidatos, é interessante pro torcedor, mas na minha opinião, eu só preocupo com o futebol dentro de campo, porque é por isso que eu torço pro Vasco. Eu não torço pro Vasco por causa de chapa A, chapa B, por causa do Eurico, por causa de ninguém. Eu torço pro Vasco pelos títulos, pelo clube, pela grandeza do Vasco dentro de campo, pelo futebol apresentado. Quando eu era moleque, vi o Edmundo jogando, vi o próprio Romário jogando, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista. Esses caras são os meus ídolos. É por isso que eu sou vascaíno, graças também ao meu pai, que também é vascaíno. Mas infelizmente, velho, a politicagem vem tomando conta do Vasco ao longo do tempo, ao longo dos anos, e esqueceram do principal, o futebol. O Vasco está hoje, mais uma vez eu repito, na 18ª colocação. O próprio presidente eleito, Leva esse ano, disse que quer ajudar o Vasco já agora. Ele quer tentar conversar aí com Alexandre Campelo para fazer uma transição amigável da diretoria, né? Para que os funcionários que estão trabalhando no Vasco atualmente repassem aí os números corretos, repassem aí também como que está o Vasco hoje para a nova gestão do Leva esse ano e das pessoas que vão trabalhar para ele. Pode ser que até mesmo o Leva esse ano confirmou isso, que alguns funcionários que já estão no Vasco continuem aí com o projeto Somamos do Leva esse ano, novo presidente do Vasco, e tomara que isso aconteça, que o Campelo ceda, meu amigo. Você já entrou com um golpe, e se você fazer isso, vai ficar mais feio ainda pro senhor. Deixa logo o Leva esse ano assumir o Vasco a partir de amanhã, ele conversar com o senhor, tentar fazer uma transição bacana aí para resolver a situação do campo do Vasco. O Leva esse ano também falou que quer conversar com o capitão do Vasco, Leandro Castan, o técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, para ver quais as necessidades do elenco. Ele disse que também já tem reforços apalavrados com ele, que poderiam chegar e já jogar com a camisa do Vasco já nesse ano, cara, já nesse ano, para tentar ajudar o Vasco a sair da zona do rebaixamento. E eu coloquei a imagem do Balotelli, porque o Balotelli foi o único nome que está vazando aí, que poderia vir para ser realmente reforço do Vasco, que pode ser sim um dos jogadores desses aí contratados pelo Leva esse ano. Ele não confirmou isso, mas vem sendo muito especulado o nome do Balotelli, o próprio parceiro do Leva esse ano, que será talvez diretor executivo de futebol do Vasco, o Fábio Cordella, disse que o Balotelli tem um interesse sim em vir jogar no Vasco e que adorou o projeto Somamos do candidato aí, do presidente do Vasco, Leva esse ano. Na minha opinião, só não vê que esse é o caminho certo a seguir quem não quer, quem não pensa no bem do Vasco a longo prazo e no bem também imediato, porque o Vasco precisa sair urgente da zona do rebaixamento. Pode ficar em 16º lugar, mas não pode ser rebaixado, cara, não pode de jeito nenhum. Esse é o grande medo que eu tenho. Não quero ver o 4º rebaixamento do Vasco, não quero ver o Vasco falido na 2ª divisão, o Vasco sem poder lutar por títulos, sem poder estar no lugar onde merece, sendo humilhado pelo maior rival, sempre na mídia aí, sempre os torcedores dos rivais querendo humilhar nós torcedores vascaínos, isso e aquilo, tendo jogadores que são motivo de chacota. Já não bastasse ter o Sidão no ano passado, esse ano tem o Ribamar, e é bem complicado, velho, a gente vê essa situação no Vasco. A gente não quer mais ver o Vasco sendo chacota, a gente quer ver o Vasco goleando esses times que zoaram o Vasco, ver o Vasco enfiando goleada na boca desses torcedores de merda, desses outros caras aí dos rivais. A gente quer ver isso, a gente não quer ver mais o Vasco tomar goleada de time pequeno, a gente não quer ver mais o Vasco estando na zona do rebaixamento como ele está atualmente em 2020, com essa gestão fraquíssima do seu Alexandre Campelo. E se tiver um novo golpe, se tiver realmente essas eleições online, vai ser uma piada, mais uma mancha gigantesca na história do Vasco, e podemos perder uma grande oportunidade aí de reviravolta na instituição, de tentar voltar a ser
ser campeão brasileiro, de tentar voltar a ser campeão de coisa grande aí no futuro. E a gente espera que realmente isso aconteça, que o Levinciano se mantenha presidente do Vasco. Ainda, claro, vai ter muitas brigas judiciais, não vai ficar por isso mesmo, não vai ser agora somente com essa live, com essa coletiva que ele fez, que os problemas vão se resolver, porque a gente sabe que as pessoas que estão no Vasco são, ó, cabeça dura, os caras não estão nem aí, só quer o deles e se lasca o resto, velho. O torcedor não tem voz, o torcedor ficou no sol quente pra ir lá votar no sábado, pra querer eleger o seu novo presidente, e isso pode ser tirado do torcedor que foi lá, do sócio torcedor que foi lá em São Januário no último sábado votar e votou no Levinciano. Apesar dele ter confirmado inúmeras vezes na coletiva que se houver uma nova eleição, ele não irá se candidatar, ele irá se retirar da eleição do Vasco, e que vão deixar se matar lá o Jorge Salgado, o Júlio Brandt, talvez o Alexandre Campelo, se ele tiver decência ainda de não querer ser candidato, talvez se ele querer ser candidato vai se matar lá também, junto com o Júlio Brandt e o Jorge Salgado, pelo poder a todo custo do Vasco. Na minha opinião, esse processo eleitoral do Vasco é um processo muito grave, já que os jogadores certamente são influenciados nisso aí. A gente já viu dentro de campo o Vasco péssimo no jogo contra o Palmeiras, um dia após as eleições conturbadíssimas que foram lá em São Januário, e a gente torce para que isso não aconteça novamente no Vasco e que dê um poder aí pro Levinciano e que não tenha mais essa palhaçada de poder a todo custo no Vasco, porque a gente não aguenta mais. O Eurico morreu, mas continua aí tendo esses problemas dentro do Vasco. E deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre essa situação aí que está acontecendo. Eu me posicionei aqui, disse que eu apoio sim o candidato, o presidente eleito pelo sócio torcedor Levinciano, porque foi o sócio, foi você aí de casa que elegeu o Levinciano como presidente. Se tivesse todos os sócios votantes, 100% dos sócios que tivessem comparecido lá em São Januário, o Levinciano iria ganhar de lavada do mesmo jeito. Eles estão reclamando porque não teve toda a capacidade de sócio votante suficiente no sábado, no último sábado, mas eles não têm a noção de que se ele tivesse ido votar, o Levinciano iria ganhar do mesmo jeito, cara. Não tem condição. A gente vê inúmeros comentários aqui, tenho esse canal, sei bem quem que vocês querem como presidente do Vasco. É um ou outro que quer o Júlio Brandt, que quer o Jorge Salgado, mas a maioria esmagadora quer o Levinciano como presidente do Vasco. É mais que isso, se brincar. Opinião, o Vasco está entregue em boas mãos. Vamos aguardar aí, ver como que vai ser essa politicagem do Vasco, se realmente vai ser confirmado aí como presidente do clube, do Roberto Levinciano. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Esse é um vídeo aqui, cara, só pra gente falar dessa política do Vasco, porque a gente tem que falar, né, cara? Não tem jeito, não tem como a gente fugir desse assunto. Falei aí que sou a favor do projeto Levinciano, e deixa aí se você concorda comigo, se você não gosta. Claro, vivemos uma democracia. Você deve escolher quem você quiser, quem você quer apoiar. E na minha opinião, o melhor caminho é o presidente que foi eleito aí pelo sócio torcedor. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto.